Estamos com dois conflitos ativos no mundo hoje, com probabilidades reais de desencadear uma terceira guerra mundial. O conflito da Rússia com a Ucrânia e a OTAN na Europa e o conflito da China com Taiwan na Ásia. E não é à toa que esses dois conflitos estão acontecendo ao mesmo tempo não, pessoal. A Rússia e a China recentemente se declararam mais do que aliados. Então o fato de eles estar fazendo essas operações militares ao mesmo tempo na Ucrânia e em Taiwan não é coincidência não. Eles têm um inimigo em comum, que no fim das contas é a OTAN e os Estados Unidos. Mas vamos entender aqui certinho esse conflito da China com Taiwan, porque, pessoal, esse é o conflito mais grave que envolve diretamente os Estados Unidos, com probabilidades reais de desencadear uma terceira guerra mundial. A China é esse paizão aqui, ó, pessoal, no Sudeste Asiático. É o terceiro maior país do mundo em extensão territorial e é disparado o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas. Isso daí é 7 vezes mais gente do que no Brasil. A China também tem o maior exército do mundo em número de soldados, com mais de 2 milhões de soldados, e é a maior economia do mundo em poder de compra desde 2014. Já Taiwan é essa ilhazinha aqui do lado da China. Pô, Alex, tá de brincadeira que a China ocupando essa ilhazinha aqui vai desencadear uma terceira guerra mundial? Bom, primeiro que essa ilhazinha aqui não é qualquer ilhazinha. Aqui tem 23 milhões de pessoas. É mais do que países da Europa como a Holanda, como Portugal, como a Suécia. É mais do que o dobro do que esses países aí que tem menos de 10 milhões de pessoas. E essa ilhazinha aqui também é a 21ª economia do mundo, na frente de vários países europeus também, como a Irlanda, a Bélgica, a Áustria. E segundo e mais importante é que o guarda-costas de Taiwan é esse paizão aqui conhecido como Estados Unidos da América. E é aí que o caldo engrossa. Os Estados Unidos têm um tratado se comprometendo a defender Taiwan desde o fim da Guerra Civil Chinesa. Então, Alex, por que a China vai querer comprar briga com os Estados Unidos e possivelmente desencadear aí uma terceira guerra mundial por causa de uma ilhazinha dessa? É aquela velha história, meus amigos. Um conflito leva ao outro. Então, para entender, eu vou voltar um pouco no tempo e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nessa história que é muito interessante. A ilha de Taiwan, essa ilhazinha aqui, até os anos 1600, era uma ilhazinha pacata ali com algumas tribos locais, nada de muito exótico acontecendo. Aí lá nos anos 1600 começaram a chegar os europeus, porque nessa época os europeus estavam loucos colonizando tudo quanto é pedaço de terra que eles achavam pelo mundo. Então chegaram primeiro os holandeses aqui no sul da ilha, depois chegaram os espanhóis, estabeleceram uma colônia no norte, mas logo os chineses acordaram e começaram a colonizar em massa Taiwan. Os europeus foram embora e Taiwan se tornou parte da China já nos anos 1600. Prestem bem atenção nisso, pessoal. Taiwan era parte da China desde os anos 1600 e assim ficou por mais de 2 séculos, até o começo da Guerra Sino-Japonesa entre a China e o Japão, lá em 1894. Em 1894 começa essa guerra, né, entre China e Japão pelo domínio das Coreias. Eles estavam disputando quem que ia ficar com o território das Coreias. E a China tomou um pau do Japão, perdeu não só as Coreias, como perdeu também a ilha de Taiwan. Então em 1895, Taiwan se torna território do Japão até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então aí mais ou menos uns 50 anos que essa ilha aqui ficou sob domínio japonês. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente na Europa, quando Hitler invadiu a Polônia, mas o pau já estava comendo lá na Ásia entre China e Japão desde 1937. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial na Europa, a China, como é inimiga do Japão, se torna parte do grupo dos aliados, né, do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, já que o Japão estava lutando do lado do Hitler, né, dos nazistas e da Alemanha. Quando termina a Segunda Guerra Mundial e o Japão perde, depois dos ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, a China retoma Taiwan como seu território lá em 1945. Só que a paz aí durou pouco, porque a China antes da guerra estava em guerra civil, uma guerra interna dentro do país, onde 2 ou mais grupos disputam o poder. Então já estava rolando uma guerra civil desde antes da Segunda Guerra Mundial, onde os comunistas tentavam tomar o poder do governo nacionalista. Quando a Segunda Guerra acabou, a guerra civil reiniciou e os comunistas tomaram o poder 2 anos depois, lá em 1947, liderados pelo senhor Mao Tse-tung, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Os comunistas tomaram o poder e o governo nacionalista fugiu para Taiwan. Chegou lá em Taiwan
e falou, não, nós que somos o governo da China, nós somos o governo da China inteira. E os comunistas lá em Pequim falaram, não, nós que somos os governantes de toda a China, incluindo Taiwan. E ficou nessa, né? A China ficou com 2 governos e o resto do mundo teve que decidir quem que eles iam reconhecer como o governo legítimo da China. E quem que vocês acham que eles escolheram, pessoal? Essa daí é fácil, né? Na Guerra Civil, os comunistas foram financiados pela União Soviética e o governo nacionalista foi financiado pelos Estados Unidos. Então a União Soviética e o Bloco Comunista reconheceu rapidamente o governo comunista de Pequim como governo legítimo e os Estados Unidos e seus aliados reconheceram o governo de Taiwan como governo legítimo da China. Então por que que a China comunista, que já tinha tomado todo o continente, não foi lá e tomou Taiwan também e acabou com essa disputa aí? Porque os Estados Unidos, com medo de uma expansão comunista na Ásia, correu na frente e assinou um tratado de defesa mútua com Taiwan, praticamente dizendo para a China, ó, qualquer um que atacar Taiwan vai estar em guerra com a gente, os Estados Unidos. E a China, pessoal, que acabava de sair de anos, né, de Segunda Guerra Mundial, apanhando muito pro Japão e de uma guerra civil onde acabou de quebrar o resto do país, não tinha condições nenhuma de enfrentar os Estados Unidos naquela situação. Então os chineses falaram assim, ó, beleza, Estados Unidos, ó, beleza. Só que isso aí vai ter volta, tá? Isso aí não vai ficar assim, não. E o tempo passou, né, pessoal? Passaram-se mais de 2 décadas. Lá nos anos 70, a China começou a entrar em um certo conflito com a União Soviética, porque o Stalin morreu, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética começou a se afastar um pouco do stalinismo, do tipo de governo do Stalin, e entrar em conflito com a China. Então, no começo dos anos 70, ali no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia estavam ali no auge das tensões, tinham acabado de sair ali da corrida espacial e tudo. Quando os Estados Unidos viu que a China começou a entrar em conflito com a União Soviética, viu nisso uma oportunidade para tirar um aliado importante dos comunistas. Então o presidente americano foi lá e propôs um acordo com os chineses, falou assim, ó, China, tava pensando aqui, né, a gente podia voltar a ser amigo, eu reconheço vocês como governo legítimo, paro de reconhecer Taiwan, e a gente pega aquele assento na ONU lá, que é de Taiwan, e dá para vocês. E a partir desse momento, a China aceitou e o governo de Pequim comunista passou a ser reconhecido como governo legítimo por praticamente todos os países do mundo. Taiwan ficou diplomaticamente escanteado. Só que os Estados Unidos assinaram um novo acordo dizendo assim, ó, Taiwan, vamos deixar quieto lá, pessoal, porque a gente já apoiou ele por todos esses anos aí. Não vamos invadir Taiwan, não. Vamos concordar aqui que Taiwan fica quietinha lá no seu canto. E a China ficou meio naquela, né? A oferta dos Estados Unidos era boa, mas eles nunca iam desistir de recuperar Taiwan, que o próprio governo chinês ensinou para sua população por anos que Taiwan é uma ilha rebelde e ia recuperar aquilo ali à força um dia. Passaram-se mais uns anos, lá nos anos 80, Taiwan dá outra cartada. Eles adoptam a democracia e se alinham mais com o Ocidente, com os Estados Unidos e com as ideologias do Ocidente. Então agora a China tem 3 motivos grandes para enfrentar Taiwan. O primeiro é o motivo histórico, que eu já contei aqui. O segundo é o fato de que Taiwan agora é uma ilha democrática, com liberdade de expressão e tudo aquilo que a China é contra. Um exemplo um pouco ruim para a população chinesa, aos olhos do governo chinês, que é autoritário. E o terceiro motivo é o motivo militar. A China cresceu muito economicamente ao longo desses anos, investiu muito no seu exército e se tornou a maior economia do mundo em poder de compra lá em 2014. Pouca gente sabe isso, né? Foi pouco comentado pela mídia, mas enquanto a gente tomava aquele vareio lá da Alemanha, lá em Belo Horizonte, a China se tornava a maior economia do mundo em poder de compra. Só que a China sabe muito bem que para se tornar a maior potência do mundo, não basta ter a maior economia. Em algum momento eles vão ter que enfrentar os Estados Unidos. E enfrentar os Estados Unidos tendo Taiwan, uma ilhazinha colada no continente chinês, como aliado americano, é uma missão quase impossível. O primeiro passo para a China é afastar os Estados Unidos. É como ter um gigante porta-aviões americano estacionado aqui, bem na porta da sua casa. Porque além de poder atacar com aviões a partir de Taiwan, os Estados Unidos também poderiam impor um bloqueio marítimo, impedindo o acesso da China ao mar, e o que seria uma tragédia econômica para a China, que depende de exportar para o mundo inteiro. Então o primeiro passo para poder um dia enfrentar os Estados Unidos militarmente é fazer com que a ilha de Taiwan saia do domínio americano e volte a ser parte da China.
E existem muitos indícios de que o dia da invasão está próximo. Há poucas semanas a China invadiu o território aéreo de Taiwan com mais de 150 caças militares. A China e a Rússia são aliados militares e individualmente nenhum país do mundo tem ainda como enfrentar o exército americano. Mas uma coalizão entre China e Rússia é muito forte, porque a China tem muito dinheiro, tem muitos soldados e a Rússia tem experiência e tecnologia militar aí muito grande, né? Só comparável à dos Estados Unidos. Então China e Rússia aliadas é chumbo grosso para qualquer um. Pô, Alex, mas então se é chumbo grosso desse jeito aí, por que os Estados Unidos vai entrar num conflito mundial para defender a ilhazinha de Taiwan? Por um motivo simples, pessoal. Do mesmo jeito que a China sabe da importância de tirar os Estados Unidos de Taiwan, os Estados Unidos sabem da importância de estar lá. Porque hoje o que acontece no mundo é que a China e os Estados Unidos vão ter que disputar aí nos próximos anos quem que é o líder do mundo. Hoje o líder do mundo, e por muitas décadas, né, desde o fim das guerras mundiais, é os Estados Unidos. Só que a China já passou economicamente. Porém, para tomar o posto de líder mundial, não basta você ter a maior economia e ser o país mais forte. Você tem que desafiar o líder. O líder não vai te entregar o poder de graça. Não existe na história da humanidade uma passagem de bastão de uma potência mundial para outra sem guerra. Não existe, pessoal, na história da humanidade. Então é muito improvável que aconteça de que os Estados Unidos abram mão da liderança mundial em favor da China sem que haja uma guerra. É mais ou menos ali como na alcateia de leões, né? Você tem aquele leão que é o líder ali do grupo e quando ele fica velho e um outro leão jovem se torna mais forte, ele não fala assim, ó leão, o leão aí, ó, leão mais novo. Eu reparei aí que você tá mais forte do que eu vou deixar você ser o dono aqui do nosso grupo. Não é assim que acontece. O leão mais novo vai ter que ir lá e lutar até a morte com o leão mais forte. Então, guardado aí as devidas proporções nessa analogia, no cenário mundial é mais ou menos assim também. Quando uma potência mundial começa a ser ultrapassada por outra, não passa o bastão de graça, não acontece sem uma guerra e é improvável que aconteça também agora. Se os Estados Unidos falam, ó China, pega aí Taiwan, o que a China faria na sequência é se sentir a dona do pedaço. A China continuaria conquistando as outras ilhas ao redor ali, no Mar do Sul, continuaria expandindo o seu território, porque com cada ilhazinha vem um território marítimo junto, e quem sabe onde isso iria parar. Os Estados Unidos não têm muita escolha a não ser enfrentar se a China resolver partir para cima de Taiwan, porque ela não pararia em Taiwan. Ia com certeza continuar expandindo o seu território e o seu domínio mundo afora. Esse é um temor que existe aí na comunidade internacional. A China está quietinha desde que começou esse conflito, está tentando não se pronunciar muito, e o que vai realmente fazer na sequência pode mudar todo o rumo da história. Taiwan é uma ilha que pode ser invadida só em 2 períodos durante o ano por causa de questões climáticas, e um desses períodos é abril, então muita gente acha que a China pode estar observando esse conflito aí da Rússia com a Ucrânia para decidir se vale a pena, se esse é o momento certo para eles ou não. E se for, pessoal, se a China invadir Taiwan, e aí a gente está falando de um problema muito maior para o mundo, porque aí os Estados Unidos vão ser obrigados a intervir, Estados Unidos e Japão, e aí a gente está falando em Terceira Guerra Mundial, confronto com armas atômicas e toda essa desgraça que vocês podem imaginar. E quem sabe como seria ou como será um mundo dominado pela China? É esperar para ver, pessoal. Se você quiser saber mais sobre o conflito da Rússia contra a Ucrânia e a OTAN, clica aqui nesse vídeo aqui, ó, nesse vídeo aqui, onde eu falei sobre isso. Mas antes de ir, eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham, pessoal. Vocês acham que os Estados Unidos e a China vão se enfrentar ou vão deixar tudo quieto aí e vai acabar isso aí tudo em pizza? Deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!